Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha. Na videoaula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre identificando a saturação em transistores bipolares. É o seguinte, isso aqui é um assunto muito importante que diz respeito principalmente a quem quer fazer projetos de circuitos transistorizados. Então, esse entendimento aqui de como identificar se o transistor está saturado ou não é muito importante. Para poder falar sobre essa questão aqui da identificação da saturação, temos que fazer uma revisão sobre a questão básica dos transistores. Sabemos que circuitos transistorizados, eles podem ter duas funções. Ele pode ser um circuito amplificador. Nesse caso, o transistor vai trabalhar na região ativa. Ou pode ser um circuito chaveador. Nesse caso, ele vai trabalhar ou na saturação ou no corte. Na situação de trabalhar como circuito amplificador, informamos que ele vai trabalhar na região ativa, quer dizer o quê? Quer dizer que ele precisa, durante todo o funcionamento dele, ele precisa estar sempre na região ativa. Isso aqui, olhando na reta de carga, que nós já estudamos, aqui o VCE e aqui C, é garantir que o ponto quiescente, o ponto de trabalho dele, vai estar nessa região bem aqui, que é a região ativa. Não vai chegar nem no corte, nem na saturação. Ele trabalhando aqui na região ativa, um sinal pequeno injetado na base vai provocar na saída um sinal grande amplificado. Um sinal grande. A única coisa que aconteceu aqui foi que a amplitude dele aumentou. Mas os outros parâmetros do sinal que está entrando não são modificados. Porém, se ele entrar ou no corte ou na saturação, o resultado vai ser que o sinal vai sair assim, ó. Vai ter deformação. Essa deformação acontece quando em vez de trabalhar só na região ativa, ele chega a trabalhar na região de saturação ou na região de corte. Por isso aqui, como amplificador, ele tem que trabalhar somente na região ativa. Isso aqui vamos estudar em outra videoaula. Mas, no que diz respeito a ele trabalhar com chaveador, e que precisamos que ele trabalhe estando saturado, tem um pequeno detalhe muito importante sobre a questão da saturação, que é a seguinte. Quando o transistor está saturado, o ganho do transistor diminui. Na região de saturação, o ganho do transistor diminui. Esse entendimento é muito importante. Vamos explicar melhor. Tomemos esse circuito aqui como exemplo. No caso, é um transistor comum, bipolar, resistor limitação de base, a nossa carga aqui, que vai ser o resistor de coletor, o resistor RC, a fonte que vai aqui para o coletor e a fonte que vai para a base. No caso aqui, para poder variar a corrente de base, eu podia ou variar o valor do resistor ou então variar o valor da tensão da fonte que vai para a base. Na prática, eu vou estar variando a tensão da fonte, então eu botei o exemplo aqui de uma fonte variável. Aqui, a reta de carga, que já estudamos bastante. Ponto de saturação, aliás, ponto de corte, ponto de saturação, e aqui o ponto de trabalho, que é o ponto quiescente, caso ele esteja aqui na região ativa. Vamos imaginar que esse nosso transistor aqui, estando na região ativa, o ganho dele seja de 100. Então, toda a corrente de base IB vai ser amplificada 100 vezes para virar a corrente C. Então, IC é 100 vezes maior que IB. Tomemos, por exemplo, aqui fazendo uma tabelinha, a corrente de base, a corrente de coletor, e bem aqui vamos ter o ganho, o βCC. Tomemos, por exemplo, 1 mA na base. Na corrente de coletor, multiplicando por 100, vamos ter 100 mA. Então, βCC é a corrente de coletor dividido pela corrente de base. Então,
100 mili dividido por 1 mili vai dar um beta-CC de 100. Quer dizer que a corrente de base foi amplificada 100 vezes. Só que isso aqui não é válido em toda a faixa de corrente de base. Porque chega um momento que o transistor vai saturar, que ele vai fechar de coletor para emissor. Então ele vai ficar assim. Vai fechar de coletor para emissor. Vamos ter uma corrente aqui de saturação que vai ser ditada pelo valor de RC. Vai ser IC SAT, que é a corrente de saturação, que é esse ponto bem aqui. Vamos tomar, por exemplo, que essa corrente de saturação vai ser de 400 mA. Então, a nossa corrente de saturação é de 400 mA. Então, a corrente máxima que vai passar aqui vai ser 400 mA. Dessa forma, por exemplo, com 1 mA na base eu consegui 100 mA na corrente de coletor, ganho de 100. Com 2 mA na base, eu vou ter 200 mA na corrente de coletor. O ganho continua sendo 100, porque 200 mili dividido por 2 mili vai dar 100. 3 mili, eu vou ter 300 mA no coletor. O ganho continua sendo 100. Agora, ó, com 4 mili, eu vou ter 400 mA. Já cheguei na saturação. Mas eu continuo com ganho de 100. Na verdade, quando já vai chegando aqui, já começa a diminuir. Mas o que acontece? Ó? Suponhamos que eu aumente para 5 mA. O ganho aqui vai passar para 500? Não vai, porque ele já está saturado. A corrente de saturação é de 400 mili. Então, ó, mesmo com 5 mA, a corrente de coletor continua sendo 400 mili. Ah, se aumentar para 6 mA, 400 mili na corrente de coletor. Ah, e se aumentar para 7 mA, 400 mili. Porque o transistor já fechou de coletor para emissor. A corrente agora já está limitada pelo valor de RC, 400 mili. Fazendo a conta, dos novos valores de beta-CC, vai ser 400 mili dividido por 5. 400 mili dividido por 6 mili, né? 400 mili dividido por 7 mili. 400 mili dividido por 5 vai dar um ganho só de 80. 400 mA dividido por 6 mA vai dar um ganho de 60. 400 mA dividido por 7 mA vai dar um ganho de 57. 80, 60, 57. Então fica claro que quando ele chega na região de saturação, o ganho diminui. O ganho diminui. Quando ele está aqui na região ativa, o ganho aqui é o ganho que vai estar lá no datasheet. Lá no datasheet ele vai estar chamando de HFE. Mas esse ganho aqui, depois que chega na região de saturação, cai. Indicando que ele já está aqui, ó, na região de saturação. Que ele saiu da região ativa e entrou na região de saturação. Vamos olhar isso aqui de uma forma melhor. Aqui é o mesmo circuito anterior, tá? Imaginamos que eu injete 1 mA aqui. Esse transistor aqui, o ganho dele é de 100. Então, a corrente coletor vai ser 100 mA. Região ativa. Porque o ganho que está sendo manifestado aqui é o ganho do datasheet do transistor. Aumentando para 2 mA, eu vou ter 200 mA. O ganho continua sendo 100. 200 mili dividido por 2 mili continua sendo 100. E aumentando para 3 mA, corrente de base, eu vou ter amplificado no coletor 300 mA. Então, isso aqui tudinho representa a região ativa. Mas só que quando eu passo para 4 mA, eu já vou entrar na questão da saturação. Eu falei que a corrente de saturação aqui é de 400 mA. Então aqui você, na prática, a gente já vê que o ganho começa a cair, tá? Aqui na teoria não, mas na prática a gente vai ver que ele já começa a cair aqui quando chega na saturação. Então aqui ainda teria 100, só que o que acontece?
o máximo que vai passar aqui, não importa quanto de corrente de base eu injete aqui, continua sendo 400. Então, se eu injetar agora 5 mA, eu vou ter 400 mA ainda, porque ele já está saturado, ele já está fechado daqui para cá. E se eu injetar 6 mA, eu vou ter ainda 400 mA da corrente de coletor. Então, nesse caso aqui, ó, aqui eu ainda tinha ganho de 100, ganho de 100, ganho de 100. Até aqui ainda tem ganho de 100. Mas só que aqui, ó, o ganho já passa a ser 80. E aqui com 6 mili, o ganho já passa a ser 66. Mostrando que o beta-CC, quando ele entra na saturação, ele começa a diminuir. E é assim que conseguimos identificar o ponto de saturação do transistor. O momento em que o beta-CC, ou seja, o ganho, começa a cair. A relação entre o coletor, a corrente de coletor e a corrente de base começa a cair. Esse aqui é a região de saturação. O interessante é olhar isso aqui na prática. Vamos lá?